Então, e aí galera, tudo bem? Então aqui é um tutorial, seguindo o tutorial, né, de mesh, criação de mesh. Hoje a gente vai dar uma cor, né, pro nosso cubo. A gente nem começou a fazer um cubo ainda, só fez um plano. Mas mais pra frente a gente vai fazer um cubo, né? A ideia é essa. A ideia é fazer personagens em tempo real no Unity, né? A gente tá lá no Unity, a gente vai lá construindo o nosso personagem. Pro jogador mesmo construir, né, na hora que a gente for jogar. E esse personagem vai ser com cubos. Então a gente tem que pintar, né? A gente tem que texturizar o nosso cubo. Para isso, a gente vai fazer uma coisa que se chama UV Map, que é mapeamento UV, vocês podem procurar aí. Basicamente assim, a gente tem um objeto 3D e a gente vai colocar uma cor nele. Só que para isso, a gente tem que mapear ele. É como se a gente fizesse um desenho dele em 2D e colocasse em cima de uma imagem. É basicamente isso, ó. Uma coisa eu achei para ilustrar bem o que eu vou fazer, o que é UV, né? Para vocês entenderem o que é UV, vocês se lembram aquele tipo jogo que vem, quando a gente é pequeno a gente joga, né? Quando a gente é criança, tipo, vem um dado assim, um desenho de um dado e a gente tem que montar ele. A gente recorta ele e monta. E aí ele vira um objeto 3D. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é o processo ao contrário, entendeu? Aqui a gente tem um desenho e a gente vai lá e corta ele e transforma ele num objeto 3D. Aqui a gente faz o contrário, a gente tem um objeto 3D, a gente desdobra ele, é bem essa palavra, a gente desdobra toda a mesh e faz ela ficar aqui. Ó, é bem simples, ó. Uma maneira fácil, ó, mais pra frente eu vou explicar como separar ele melhor, mas uma maneira simples, ó, aqui, ó, uma maneira simples de fazer é apertar o U, Smart, o UV Project. Ó, ele foi lá, aí pra gente ver a textura ali, a gente aperta Texture, que aí, ó, tá texturizado. Ele tá mapeado, ó. A gente vê que ele, se a gente achar aqui uma face, ó, vamos pegar essa face aqui. Ele tá preto porque a gente não botou luz, mas enfim. Ó, essa face, o mapeamento dela tá ali, ó. Tá aqui nessa parte dessa textura. Aqui a gente tem uma textura 2D e aqui a gente tem um modelo 3D. E a gente mapeou esse modelo. É como se fosse um mapa mesmo, né? Ó, aquela face ali tá aqui, ó. Se a gente pegar, ó, a gente vê que a gente altera ali. E é isso que a gente vai fazer, só que no Unity. Tá. Aqui está a textura, né, que a gente fez, que é a mesma que a gente vai usar agora. Então vamos vir aqui no Unity, nosso projeto. Aqui eu criei uma pasta, ó, texturas, né? Texturas. Então a gente vai vir aqui, ó, na nossa imagem, que a gente fez aquela mini aula que eu fiz ensinando como separar, né, em quadrados e como salvar os saves e tal. Então a gente clica aqui, ó, aperta com direito Textures e Show in Explorer. Mostrar em Explorer, né? Mostrar na pastinha aqui do Unity, do Windows. Aí vai abrir texturas, de vocês vão abrir bem mais rápido que o meu, né? Mas enfim, tá. E aí, quadriculados, vamos arrastar pra cá. Então agora a nossa pasta tá aqui na nossa pasta, né, do nosso projeto. Eu acabei dando dois nomes aqui, mas enfim. Texturas tá aqui. Então agora a gente vai voltar pro Unity e o Unity importou a textura. Então a gente vai usar essa textura aqui. Tá, então vamos abrir o nosso script. Essa é a textura que a gente vai usar, né, para texturizar o nosso objeto. A gente vai dizer assim, ó, tal face vai ser pintada com essa caixa preta aqui, com esse pedaço preto. Aí outra face vai ter essa parte laranja aqui, entendeu? No caso a gente podia dar várias formas aqui, a gente podia fazer um mapeamento diferente, mas para esse projeto a gente vai fazer um mapeamento quadrado, assim, tá? Então a gente tem nosso script aqui. Porque isso vocês podem usar para outras coisas. Se vocês não quiserem fazer uma textura com quadrado, assim, quer fazer uma textura que nem no Blender mesmo, assim, uma coisa mais avançada, aí vocês podem fazer, mas pelo menos o básico eu vou ensinar aqui. Então o que a gente vai precisar ter? Aqui é toda a nossa coisa que a gente fez na última aula, né, para criar a mesh. Tá, a gente tem um plano, né? A gente abrir a nossa cena, né? A gente abrir a nossa cena, se vocês se lembrarem, a gente tem um plano. A gente aperta M, né? Esse era o comando. A gente aperta M, aqui clicando na aba Game. A gente tem um plano aqui. Por enquanto ele está rosa, assim, ó, e aqui ele mostra até transparente. Ele está rosa porque é meio default, sabe? Por default default, sei lá como é que se fala. Por padrão ele fica com aquela cor. Então a gente vai botar uma cor nele. Para isso primeiro a gente tem que criar uma lista com a posição de todos os vértices que a gente vai mapear.
Basicamente assim, ó, a gente vai ter uma lista de UV. Entendeu? A gente vai dizer, ó, o primeiro vértice que a gente criou, né, no caso na ordem que a gente criou, o primeiro vértice vai ficar aqui. O segundo vértice vai ficar aqui. Entenderam? A gente vai dizer as coordenadas, ó, tanto em x e tanto em y. Aqui. A gente vai dizer a posição que cada vértice vai ficar. Então, para isso, a gente tem que criar uma lista de UV. É basicamente isso, né? De posições. Então, vou botar aqui um private list. Criar uma lista do tipo vector true, porque a gente quer guardar uma lista de posições de dois valores, né? Que é x e y. Tá? Aqui a gente tem uma imagem, então a gente tem que passar essa imagem. A gente tem que dizer para uma face para receber essa imagem. Então, mapeamento UV. Vamos dar um nome assim, português mesmo. Igual a new list vector 2. Né? Tá, não tem segredo nenhum. Fecha os parênteses. Tá. Primeiro eu vou fazer uma maneira simples e depois a gente vai aprimorar. Então, a gente vai vir aqui, ó. E vamos adicionar um valor para esse mapeamento UV. Que vai ser a nossa primeira face, vamos pensar assim. Então, mapeamento UV.add, adicionar, né? Então, o mapeamento UV recebe um new vector 2 com as posições. Aí que tá, ó. A gente vai pensar assim, ó. Vamos pensar que a nossa imagem tem 1 por 1 de tamanho. Ó, vamos pensar aqui, ó. Ó, tem 1 de y e 1 em x. Y e x. Então, se a gente quiser a metade, se a gente quiser a metade em y, por exemplo, a gente pega 0,5. E em x também, né? E se a gente quiser a metade da metade, é 0,25. 0,25 vai dar 1/4 da imagem, né? Então, se a gente quiser a imagem aqui, se a gente quiser esse pontinho aqui onde começa o vermelho, a gente tem que pegar 0 em x, que é na diagonal, né? Na horizontal, e 0,25 em y. Então, é isso que a gente quer. A gente quer pegar esse quadrado vermelho. Então, vamos fazer isso. Então, a gente está criando um vector 2. A gente está criando um vetor de duas posições. E a gente está dizendo, ó. Então, a gente tem que pegar 0 em x, porque a gente está no início aqui, né? Em x a gente está em 0, e y a gente quer 0,25. Então vamos dizer isso para ele. Então a gente vai desenhar a mesma coisa que a gente desenhou outro, né? Então a gente vai desenhar que nem a gente desenhou o plano, né? A gente vai fazer que nem na hora que a gente criou o plano. A gente vai começar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Em ordem, em sentido horário, né? Então primeiro a gente vai pegar, ó, em x aqui é 0. Então, a primeira posição que a gente quer é 0. Em y é 0,25. Então, essa é a nossa primeira coordenada. Deixa eu botar mais uma coisa aqui. Tá. Então, ó, tá, aqui a gente tem a nossa primeira coordenada. Então, agora eu fiz um desenho aqui, ó, para vocês entenderem as outras coordenadas, né? Aqui 0 em x e 0,5 em y. Aí depois, o que a gente vai fazer em sentido horário, né? A gente vem para esse vértice aqui, né? Que é 0,25 em x, 0,25 em y. A gente vai botar esse outro vértice aqui, a posição desse outro vértice, que é 0,25 em x e 0 em y. E por último, a posição desse vértice, que é 0 em x e 0 em y. Eu acho que ficou bem fácil de visualizar, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos copiar aqui de novo. Ó. Então, o próximo vértice é 0,25 e 0,25. Tá. A gente tem que botar um F, ó, porque é float. Tá? Senão dá erro. Aí depois é 0,25 em x, que é o terceiro, né? Esse aqui é o terceiro vértice, e 0 em y. Ver se a gente está certo. Tá. E agora é 0 em tudo. Olha só, certinho. Esse aqui é o primeiro vértice, depois o segundo, depois o terceiro, que é esse aqui, e depois o quarto, 0, 0. Tá. Vamos salvar e vamos voltar para o Unity. Tá nenhum erro. Então, só que agora ó, a gente tem o nosso cubo aqui, né? A gente vê aqui, ó, Mesh Render. A gente vê que ele tem um material. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um material para ele.
Porque a gente está dizendo, ó, recebe tal posição para mapear, né? Que nem a gente faz aqui no Blender. Só que falta o básico, né? Falta a gente botar uma textura nele. A gente tem que dizer, ó, a posição que tu vai ter do teu UV é em relação a essa textura. Então vamos criar aqui, ó. A gente pode criar uma pasta, create folder, materiais, materials, sei lá. Então vamos clicar com direito, create e material. Vamos criar um material, que vai ser material UV Cube, que é o nosso cubo, né? Qualquer nome. Tá. Vamos dar um shader aqui pra ele, ó. Aí isso eu posso explicar em outros vídeos, né? Até porque eu nem sei muita coisa também. Mas é uma forma como o nosso cubo vai ser visualizado, como esse material vai ser renderizado na tela, se ele vai ter reflexão, se ele vai ter uma cor mais cartoonizada, é como o Unity vai renderizar ele. Mas isso aí vocês podem procurar, essa aula não é sobre isso, né? Então a gente vai vir aqui, ó, Legacy Shaders, vamos só botar o Bump Diffuse. Se vocês tiverem diferente, tanto faz. Se tiverem outros shaders, é só botar o Bump Diffuse, que é o mais básico deles. E aqui a gente vai botar a textura, ó. Tem até lugar para botar Normal Map, que é uma outra coisa, mas enfim, não tem nada a ver com essa aula, eu não vou explicar. Mas então vamos botar só a textura, vamos pegar e arrastar a textura. Deu. Agora o nosso material tem uma textura. E a gente tem que vir para o nosso cubo, né? E tem que dizer, ó, que ele vai receber esse material. Ó, o material que a gente acabou de criar. Eu escolhi aqui, ó. Deu. Agora ele tem esse material aqui, que a gente acabou de criar. Teoricamente vai dar certo, né? Não tenho certeza, vamos ver. Apertar M. Não tá certo. Só falta uma coisa básica, né? Faltou a gente dizer para ele receber esse mapeamento, que é o mais importante, né? Então a gente faz assim, a gente vai acessar a nossa mesh, que é aqui, ó, essa mesh, que a gente já expliquei no outro tutorial, né? A gente está pegando a nossa mesh, que é o nosso componente aqui, ó, que é o modelo dele, vamos pensar assim, né? Uma maneira bem simples de pensar. Mesh, ponto, o que a gente vai acessar? A gente vai acessar o UV dele. Como eu falei, é o mapeamento da textura dele, né? Então a gente vai dizer para isso receber igual ao mapeamento que a gente criou. Mapeamento UV. Só que, ó, aqui é uma lista, né? Então a gente está usando adicionar, que eu já expliquei nas aulas dos tutorial de jogo de carta, que a lista a gente vai adicionando. Só que aqui ele recebe um array. Eu já expliquei isso também, né? Então, a gente tem que converter para array, para array. A gente está recebendo uma lista, só que o nosso UV pede um array. Então, a gente está convertendo a lista para o array. Tá. Faltou o básico, né? Tá. Então, Ctrl S, vamos salvar. Vamos ver. Agora tem tudo para dar certo. Dá play, apertar M. Olha, está dando erro do tamanho. Está dizendo que... deve ser assim, ó. Porque primeiro a gente tem que criar os vértices, para depois a gente dar... Para depois a gente associar esse UV. Para a gente dizer que ele vai receber esse UV. Então vamos dar um Ctrl X aqui, ó. Vamos botar isso aqui depois. Depois a gente fazer tudo. Aí sim, ó, aqui embaixo a gente vai fazer o UV. Ctrl S. Só pode ser isso. Porque, ó, a gente está dizendo para ele receber um UV, mas antes, entendeu? Se a gente deixar aqui em cima, ele primeiro está recebendo um UV, um mapeamento, para depois criar os vértices. Ele não tem os vértices ainda. Aqui é que ele vai criar os vértices e os triângulos. Então por isso a gente tem que pegar isso aqui e colocar depois dele criar. Depois dele criar o plano ali, né, que a gente está fazendo, depois dele criar a nossa mesh, aí sim ele vai receber o mapeamento. Por isso que ele deu erro o tamanho, né? Ele não tinha nenhum vértice, como é que ele ia receber um? Tá, vamos tirar do play aqui e vamos dar o play de novo. Apertar M. Ó, agora sim. Ele recebeu o M. Eu acho que ele está metade ali porque deve ser alguma coisa na luz aqui. Deixa eu ver. Ó, a luz tá meio bugada ali. Mas só pode ser a luz, né? Mas ele tá certo. Depois eu arrumo isso aqui, mas ele mapeou exatamente
essa textura vermelha aqui. Então, para corrigir esse erro, eu fiz uma coisa aqui, ó. A gente coloca aqui, ó, mesh.recalculate normals. Que é assim, ó, normal é basicamente, vamos pensar assim, ó, que é o lado para onde a face está virada. Porque vocês já viram, até acho que na outra aula, quando eu coloquei um cubo, coloquei a câmera dentro do cubo, vocês viram que não apareceu nada, né? O cubo ficou invisível. Por quê? Porque um objeto é uma coisa lógica, né? Se a gente pensar, um plano, ele só tem duas dimensões, ele tem x e y, né? Então tu não consegue ver os dois lados, né? Eu vou fazer um vídeo até para corrigir, um vídeo que eu vou mostrar como corrigir um erro bem básico do Blender, né? Que é quando a gente exporta do Blender para o Unity, e aí a gente vê que o modelo tem um monte de buraco, sabe? Aí eu vou explicar isso melhor. Mas a normal é basicamente isso. A normal é o lado para onde a face está virada. Mais ou menos isso. O lado certo, o lado visível de uma face. Então ali com esse comando aqui a gente está recalculando essas normal. Eu fiz isso e corrigindo, né? Ó, ainda ficou ali, ó, ficou uma divisão, exatamente do triângulo, né? Exatamente onde divide o triângulo, ele ficou ali meio ruim. Aí, sinceramente, eu não sei por que ele está assim, mas aí eu mudei um pouco eu acredito que é por causa da animação mesmo. O erro anterior não, o erro anterior eu acho que era por causa dessa coisa aqui mesmo. Recalcular normal. Mas agora eu acho que, tipo, se eu mudar aqui, ó, um pouco, ó, a rotação da Direction Light, ó, corrige. Ou você só desativa a Direction Light, ó, desativa e ele fica normal. Vou pegar essa Direction Light então e ir pro lixo, tá, deletei ela. Então tá. Então a gente coloriu, né, a gente texturizou, a gente fez o mapeamento da nossa face ali, do nosso plano. Agora a gente vai fazer uma maneira da gente dizer assim, ó. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai pensar em coordenadas, sabe? Tipo, é bem aqui, ó. Aqui é a coordenada 0 em x e 0 em y. Aqui é a coordenada 0 em x e 1 em y. Aqui 0 em x, 2 em y. E aí vai por diante. Aqui é 1 em x e 0 em y. 1 em x e 1 em y. É que nem a gente fez até agora ali, né? Mais ou menos a mesma lógica. O primeiro número é o x e o segundo é o y. É bem simples, né? Um sistema de coordenada cartesiano assim bem básico. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar para ficar melhor, né? Pra gente não ter que vir aqui e colocar esses números aqui. Porque imagina, aí se a gente quiser a posição aqui, ó, se a gente quiser a posição desse rosa aqui, a gente vai ter que vir em 0,25, vai ficar muito chato. Então a gente vai achar o lugar onde a gente quer através desse esquema aqui, ó. Se a gente quiser o marrom é o 3, 3. A coordenada 3, 3. 3 em x e 3 em y. Que é o marrom. Tá, então a gente vai fazer isso. Só que isso vai ficar para a próxima aula, porque eu já estou meio cansado e o vídeo já está meio grande, né? Então, na próxima aula a gente vai aprender essa coisa da coordenada e tal. Que até pode servir para outros jogos, para outras lógicas. Tá? Então tá. Então um abraço, falou, até mais.